A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja, um abraço a todos os irmãos. Deus é bom o tempo todo, sua misericórdia se renova a cada dia, a cada manhã. Eis os motivos que não somos consumidos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade, porque nós estamos vivos, tá? E nada nos faltará, o Senhor nosso pastor, nada nos faltará. Eu creio na palavra do Senhor, porque Ele diz, e o meu justo da fé viverá. E nós vivemos de fé em fé, a cada dia, irmão, independente das dificuldades, das circunstâncias. O Senhor derruba todos os muros, o Senhor nos faz passar pelas dificuldades, nos faz passar pelo Mar Vermelho com os pés enxutos. E certamente, assim como o povo de Israel chegou ao outro lado, nós chegaremos à vitória também. Pai amado e querido, soberano Deus, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pela tua bondade. Confessamos a Ti os nossos pecados, porque pecamos contra Ti e contra o nosso próximo, Senhor. Reconhecemos os nossos erros, confessamos agora a Ti e deixamos os maus caminhos para receber o Teu perdão. Também agora, Senhor Deus, assim como o Senhor é misericordioso conosco, nós também liberamos perdão sobre a vida de todos os nossos devedores, porque esse é o nosso dever, nosso papel, ser misericordioso com o próximo e amar o nosso próximo, Senhor. Muito obrigado por tudo, que o Senhor diminua eu, que Tu cresças em mim, rasga nossos corações, traz o Teu entendimento à nossa mente, a Tua luz sobre o nosso coração agora. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês neste dia, que o Senhor possa trazer reflexão e que a gente possa parar agora tudo que nós estamos fazendo e entender o que Deus vai falar. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 14, que diz assim: o texto é a unidade dos membros do corpo. O texto fala sobre a igreja. O texto fala sobre uma família unida, compacta. Paulo nos traz nessa palavra reflexão, a necessidade de refletir de como nós estamos e como nossos irmãos estão. E quando nós perdemos um irmão, como é que fica o corpo? É igual um braço, é igual a uma mão quando se perde um dedo. Sente falta, faz falta. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Bom, Pai, nos dê discernimento e direção da Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Assim como o corpo tem muitos membros, mas sendo os membros se tornam um só corpo, porque todos trabalham para um mesmo corpo. O foco é o mesmo para todos. O foco não pode ser desviado. Então nós precisamos trabalhar para o corpo. Que corpo é esse? A igreja. E quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo de Nazaré. Paulo comparou o corpo de Cristo ao corpo humano. Cada parte tem uma função específica. Cada parte do corpo tem uma função. As nossas mãos têm uma função, os nossos pés têm uma função, a cabeça tem uma função. Então, cada parte tem algo para fazer, para que no final de tudo saia de forma correta, tudo ande 100% correto. Deus nos criou a imagem conforme semelhança de Jesus Cristo. E Ele deu ao corpo membros, e deu a cada membro a sua especificidade. Então, a mão, ela faz a função da mão, ela não pode fazer a função do pé. A cabeça faz a função dela, não pode fazer a função da mão. Cada parte tem uma função específica, necessária para o funcionamento do corpo como um todo. No final, quando todos trabalham em conjunto, em harmonia, em comunhão, no final de tudo, dá tudo certo.
para a qual foi criado o corpo, no final o resultado é positivo, e assim a igreja. Todos têm que trabalhar em comunhão e união, para que no final dê tudo certo. Para a qual nós somos levantados, para que no final as coisas aconteçam de forma coesa. Os órgãos têm diferentes funções, mas em suas diferenças devemos trabalhar juntos. A Igreja de Cristo não é um clube de associados, mas é um corpo com muitos membros, onde cada membro tem uma função específica, sendo estes muito importantes para o desenvolvimento do reino dos céus. Deus conta conosco, nós somos seus pés e suas mãos aqui na terra, os pés para caminhar e as mãos para ajudar, para carregar, né? A igreja local é parte desse corpo, e esse corpo foi criado para expressar o reino de Deus aqui na terra. A parte em nós que é vista é o corpo. Ele expressa a nossa alma, porque não se pode ver a alma. O corpo expressa a alma, porque a alma é algo que você, com seus olhos físicos, você não consegue ver. Somente o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa alma, as nossas intenções. A alma são os nossos pensamentos. Lembro-me da passagem em que Paulo ia para Damasco, perseguindo a igreja. Atos 9:3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, ai daquele que persegue os ungidos de Deus. Saulo teve a oportunidade, entendeu quem era aquele resplendor. Ele se humilhou, se submeteu ao Senhor, e graças a Deus que ele se submeteu ao Senhor. Houve uma transformação muito grande na vida de Saulo quando se submeteu a Deus, quando ele se entregou ao Senhor. Deus tinha projetos e planos para ele. Que agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Assim como Deus tem planos e projetos na nossa vida. Assim como um dia nós estávamos fora do corpo, assim como nós fazíamos parte deste mundo, estávamos inseridos nas coisas desse mundo, nós tínhamos as características deste mundo, fazíamos a vontade deste mundo e da nossa carne. Um dia Deus nos interpelou e Deus, assim como Paulo, e aquele resplendor, veio a nós e perguntou: Por que me persegues? E nós, assim como Paulo, nos submetemos à vontade de Deus, porque nós entendemos o que Deus queria na nossa vida, uma transformação genuína. Deus quer que nós continuemos a fazer aquilo qual Ele nos chamou, assim como Paulo, que ele completou a sua carreira, combateu o bom combate e completou a sua carreira. Deus quer da igreja a continuidade desse trabalho, que nós completemos a carreira para a qual nos foi proposta, que combatemos e combateremos o bom combate, que guardemos a fé e que entendamos que Deus está ao nosso lado e ao nosso favor. Assim como Saulo, que achava boas intenções nas suas ações, mas foi confrontado por Jesus para despertar do seu ato que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Assim também será com todo aquele que tentar impedir o corpo de Cristo crescer. Será confrontado pelo Senhor. Será confrontado. E se não se submeter a Deus, irmãos, certamente a mão de Deus pesará sobre a vida dele. Mas nós que conhecemos o Senhor precisamos dar continuidade a essa obra. Precisamos dar continuidade ao reino dos céus. Porque certamente é o que agrada a Deus. Eu tenho lido e tenho visto, irmãos, que quanto mais a igreja é perseguida, a igreja se submete e busca ao Senhor, mais ela cresce. Esse é um período
de adversidade, é um período de dificuldades. Nós não podemos olhar para trás. Assim como Paulo perseguia os cristãos, ele tinha a intenção, a melhor das intenções, mas as intenções deles era errada, não era a intenção correta, né? Enganoso é o coração do homem, mas corretamente, boa é a palavra que sai do Senhor, né? Porque essa não voltará vazia. Fizemos isso um dia na vida e fomos transformados. E muitos que estão no mundo, Deus tem projetos, tem propósitos. Então o que é que nós temos que fazer? Continuar orando, buscando o Senhor, nos submetermos à vontade de Deus, conhecer mais e mais do Senhor a cada dia, estarmos mais próximos do Senhor. O corpo de Cristo, que é a igreja, é um hospital para receber os doentes. Ele diz que ele veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio para aqueles que estavam doentes, nós estávamos doentes. Não veio para o sã. Porque se fosse para o sã, ele não precisava vir. O corpo de Cristo é uma casa de recuperação com o dever de recuperar e auxiliar os perdidos. Como diz a palavra de Deus, que ele veio para os perdidos. E nós estávamos perdidos nessa vida e fomos rachados pelo Senhor. Glória a Deus por todas as coisas que nós fomos achados e precisamos estar perseverante, olhando para Cristo, porque se você parar para analisar a palavra de Deus, tudo na vida é perseverar, é confiar, é crer. Ele diz que o meu justo da fé viverá, e viver da fé, irmãos, é confiar em Deus, é perseverar nas adversidades, nas dificuldades. Nada é fácil porque nós lutamos contra um reino maligno, lutamos contra principados e potestades. A guerra não é contra sangue e contra carne, a guerra é contra principados e potestades, é algo espiritual. Esse momento, essa batalha é espiritual, é uma grande batalha, mas eu creio, irmãos, que nós sairemos dessa batalha vitoriosos, porque no final de tudo, está lá em Apocalipse, o Cordeiro vence. Já está tudo concretizado no mundo espiritual. Mas nós precisamos continuar firmes. O nosso pé está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Não podemos retroceder, porque a porta do inferno não vai prevalecer. Está escrito na palavra de Deus. Isso contesta, irmãos. O inferno tenta nos contestar o tempo todo, tenta tirar o nosso foco. Mas eu quero dizer para você, olhe para Jesus. Não perca a esperança, não perca o seu foco, porque o que Satanás quer é tirar o seu foco, tirar a sua visão, ele quer desviar a sua atenção. Não permita, não olhe para as dificuldades e adversidades, olhe para o Senhor da glória. A igreja é também a casa do Pai, onde o filho pródigo poderá retornar e certamente será recebido com amor, dedicação e zelo. Não devemos criticar aqueles que saíram, mas devemos orar para que eles voltem, para que o Senhor descortine a visão deles, porque um dia pode ser eu ou você. Temos que ter misericórdia, compaixão e amor por aqueles que se desviaram, mas temos que orar, temos que dar bom testemunho, porque muitas vezes as pessoas estão olhando para nós para tentar retornar à casa do Pai. Eu sei que isso não é correto, tem que olhar para Jesus, mas infelizmente eles estão com a visão coberta. A igreja foi criada para glorificar o nome do Senhor. O seu papel é trabalhar em comunhão, em prol do reino dos céus, para que o mesmo seja expandido, ou seja, ganhar almas. Esse é o papel da igreja: invadir o inferno, entrar no reino do inferno, saquear o inferno e trazer as almas. O Senhor conta conosco, como eu falei antes, nós somos seus pés e suas mãos aqui na terra. O Senhor é nossa força motriz, é Ele que nos dá força todo dia, é Ele que nos dá o pão, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos dá todos os dias intrepidez e ousadia do Espírito, porque nós somos templo do Espírito Santo, porque o nosso corpo não foi feito por mão de homens que são falhos, nosso corpo foi feito pela mão do Senhor, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há, irmãos. Mateus 16, 18 e 19.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus sabia da capacidade de Pedro, porque foi o Senhor que o capacitou. Deus sabe da sua capacidade, porque é o Senhor que lhe capacita, como o Senhor nos capacita e me capacita. Ele não vai perder essa batalha, nós não vamos perder essa batalha nessa guerra. O Senhor está conosco, essa guerra já está ganha pelo Senhor, porque Ele está à frente de nós, Ele vai comandando o seu exército, a sua igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E eu ligo agora na terra e nos céus a vitória do reino do céu, da igreja sobre os nossos inimigos. Assim eu declaro em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a sua cura, a sua transformação, a sua prosperidade. Eu declaro que você é mais que vencedor em nome de Jesus Cristo. E ligo na terra e nos céus agora, irmãos. Temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Necessitamos a cada momento e a cada experiência crescer e ajudar os outros membros a crescer juntos. Estamos no mesmo reino. Deixemos de lado toda indiferença, pois o amor de Deus que habita em nós supera todas as adversidades que tendem a aparecer entre nós. Precisamos ter a sabedoria, irmãos. E precisamos sim tirar essa indiferença que existe entre muitos irmãos dentro da igreja, principalmente aqueles que colocam tábuas, nomenclaturas. Somos um corpo só, bem ajustado, totalmente ligado a uma família. Esqueçam nomenclaturas e tábuas. A igreja é um corpo ajustado, a igreja é um corpo único, criado por Deus. Nós só temos um, que é o cabeça, que é Jesus Cristo de Nazaré. Essa indiferença muitas vezes tem feito a igreja se perder no seu foco. A palavra de Deus diz que reino dividido não subsiste. Precisamos estar unidos, não divididos. Lutamos pelo mesmo propósito, lutamos pelo mesmo Senhor. Precisamos ser humildes, mansos, de todo o coração. Se somos discípulos de Jesus, façamos o que Ele fez. Sejamos imitadores de Cristo. Eu quero que nesta noite você reflita sobre essa palavra. Eu quero que nessa noite o Senhor rasgue no mais profundo o seu coração, para que você entenda qual é o propósito de Deus nisso tudo. E eu quero encerrar essa palavra com o versículo final. Colossenses 3, de 1 a 17. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Se você ressuscitou com Cristo, você é uma nova criatura. Busque as coisas de Deus, não as coisas da terra. Deixe de lado essa indiferença. Deixe de lado essa amargura, essa ira. Reconheça o seu erro, para que Deus haja sobre a sua vida, para que Ele perdoe os seus pecados, perdoe o pecado do irmão, porque Deus é misericordioso conosco, nós precisamos ser também com o nosso próximo. Amar aquele que te persegue e orar pelos vossos inimigos, porque fácil é amar aquele que te ama. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Crie afeição e desejo pelas coisas do alto e não desta terra que vão ficar, irmãos. Porque estáis mortos e a vossa vida é escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está com o Senhor lá no alto céus, aonde o ladrão não rouba e nem a traça corrói e nem ferrugem dá, irmãos. Quando Cristo, vossa vida aparecer, então também vos aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, ou seja, não deixe que a carne fale mais alto, mas que o Espírito Santo de Deus seja sobre a carne, sobre a sua vontade, que a vontade de Deus, que é soberana, boa, perfeita e agradável, que enriquece, não acrescentando dores, seja sobre a sua vida. A devassidão, a impureza,
as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Muita gente aí na igreja cobiça carros lindos e maravilhosos, casas maravilhosas. Irmãos, glória a Deus porque nós temos o pão de cada dia. Glória a Deus porque nós temos uma casa simples e humilde, uma cama para colocar a cabeça, uma casa para poder nos guardar. Glória a Deus que nós temos um emprego, um trabalho. Glória a Deus que nada nos falta porque nós temos aquele que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é quem nos conduz, é o nosso condutor, nossa força motriz. Dessas coisas provém a ira de Jesus sobre os descrentes, que se apegam às coisas mundanas e deixam as coisas do reino dos céus. Outrora também vos assim viveis, mergulhados como estáveis nestes vícios. Assim éramos nós antes de aceitar Jesus Cristo. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldades, palavras torpes de vossa boca. Nem vos enganei uns com os outros, ou seja, sejam verdadeiros, falem a verdade, com o único sentimento de amor e compaixão. Não engane o seu próximo, ainda que você se prejudique pelo que você fez e falou, a verdade vai lhe ajudar, a verdade ela vai lhe conduzir, ainda que você pague um preço, porque tudo aquilo que a gente planta a gente colhe. O plantio ele é uma escolha, mas a colheita ela é uma obrigação, é obrigatório. Fale a verdade, Deus certamente entrará a seu favor, Ele vai lhe ajudar. Vos enganei uns com os outros, vós se desvistas do homem velho com os seus vícios, e vos revestiste do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Ou seja, nosso corpo ele vai se restaurando, transformando a cada dia mais subimos um degrau até alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. O Senhor vai transformando, vai nos restaurando. Nós vamos deixando de lado, vamos parecendo com Cristo cada dia mais e mais. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem citá, nem escravos, nem livres, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Ele não faz acepção de pessoas. Quando nós buscamos o Senhor e a cada dia mais vamos ficando parecido com o Senhor, a imagem conforme a semelhança, vamos refletindo a Cristo. Você pode ser judeu, grego, bárbaro, citar o que for, mas verdadeiramente no profundo, você vai refletir Jesus. As pessoas vão ver Jesus em você. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhas da misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Não precisa dizer mais nada. Revestivos de toda a bondade, doçura, paciência e humildade que o Senhor tem. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra outros. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Porque se você não perdoa o pecado do seu irmão, Deus não perdoa o seu. Suportai-vos uns aos outros em amor. E o amor cobre multidão de pecados, irmãos. E o amor alcança vidas. E o amor perdoa. Mas acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Está falando do amor, caridade. Em outras versões é o amor. Porque Deus é amor e aquele que não ama não conhece a Deus. Esse é o vínculo da perfeição, Deus. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual foste chamados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós, em toda a sua riqueza, de sorte que,
com toda sabedoria, vos possais instruir e exortar mutuamente sob a inspiração da graça. Cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Sejam gratos a Deus por tudo, da graça, da misericórdia, da compaixão, até pelas adversidades. Mas olhe, somos um corpo, como diz a palavra de Deus aqui, ó. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria você possa instruir e exortar mutuamente sob a inspiração da graça. Quem é a graça? Cristo Jesus. Cante a Deus com alegria, louvores e hinos, cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, ao Pai. Ele diz que nós faríamos coisas maiores do que a dele, mas tudo em nome dele. Por tudo que fizestes, tudo dê graça ao Pai, porque essa é a vontade de Deus. Deixemos de lado toda indiferença, pois não tomamos mais leite, mas sim comemos ao alimento sólido, pois Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Éramos inimigos de Deus e Ele entregou a sua vida por nós. E o Pai permitiu que Ele entregasse para resgatar a mim e a você da mão do nosso inimigo. E assim como a misericórdia dele foi conosco, Ele conta com a nossa misericórdia com o nosso próximo. Irmãos, ame seu próximo, assim como a vós mesmo. Deus seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus.